Prezada comunidade, povo de Deus, hoje vamos fazer a reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e capítulo 4, versículo de 14 a 21. Esse Evangelho de hoje tem uma mensagem central para nós cristãos, porque mostra o programa e a missão de Jesus Cristo para a humanidade, para resgatar a humanidade. Então, lembrando que Lucas compõe o conjunto dos sinóticos, Lucas foi escrito nos anos 80 do primeiro século da era cristã, é destinado aos cristãos de origem grega e no começo do Evangelho de hoje mostra para nós assim, sobre isso tudo no início do Evangelho, que diz: visto que muitos já empreenderam em compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então Lucas, na verdade, quer compor ou quer reforçar, o testemunho de Jesus. Lucas, como testemunho ocular, como historiador, na verdade, dos 4 evangelhos, o evangelho mais bem redigido, mais bem escrito, é o evangelho de Lucas. E Lucas escreve para uma figura muito significativa que aparece no evangelho de hoje, que é a figura do ilustre Teófilo. Dando continuidade, diz o seguinte: a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo que desde o princípio escreveste de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então Lucas escreve, como testemunho ocular, escreve para esta pessoa, com a qual ele chama essa pessoa de ilustre Teófilo, o excelentíssimo Teófilo. A tradição, na verdade, entendeu por muito tempo que esse Teófilo seria alguém, nobre romano, alguém da autoridade romana que se converteu ao cristianismo e é o destinatário desse evangelho. Por outro lado, outros estudiosos, outros biblistas, interpretam que o Teófilo, na verdade, somos todos nós que somos destinatário deste evangelho e somos chamados a saborear a mensagem de Jesus Cristo. Assim como a palavra filosofia, que vem de philos, amigo, e sofia, estudo ou sabedoria, ou seja, o filósofo é aquele que é amigo, amante da sabedoria. Para Lucas, na verdade, Lucas quer que nós, como cristãos, sejamos os amigos de Deus, sejamos, na verdade, aqueles que possamos fazer a experiência com Jesus Cristo. E, na verdade, o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito Santo e o Evangelho da Palavra. E essa palavra justamente é o próprio Jesus. E voltando agora para o capítulo 4, versículos de 21, versículo de 14, na verdade, até 21, mostra o início do ministério de Jesus Cristo, que ele justamente começa na Galileia. Para Lucas, a Galileia é o ponto de partida da missão de Jesus. E é interessante como o próprio evangelista mostra em sua narrativa, dizendo, sobretudo no versículo 14, Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito. Eu já falei para os senhores em vídeos anteriores que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Espírito, porque no Evangelho de Lucas toda a ação de Jesus é conduzida pelo Espírito. Então, por isso que Jesus volta para a Galileia, com a força do Espírito. E sua fama espalhou-se por toda a região, ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Então mostra
a missão, o início da missão de Jesus, o início do ministério de Jesus, justamente na Galileia. A Galileia, na verdade, era o berço das nações pagãs, o berço das nações que não era como Jerusalém, mas onde era, na verdade, onde estavam aqueles mais excluídos. E é justamente este lugar que Jesus dá início ao seu ministério. E aí diz o texto que ele foi em Nazaré, onde foi criado, e segundo o seu costume, entrou um dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Então, como judeu, é bom, interessante frisar que Jesus Cristo, né, de certa forma, estava inserido dentro de uma cultura e ele foi inserido dentro da cultura judaica e como judeu era fiel aos princípios e às normas judaicas. Entretanto, ele como filho de Deus, como conduzido pelo Espírito, aos poucos vai percebendo que sua missão não se reduz em ser apenas um judeu, mas a sua missão é de ser aquele que vai resgatar Israel e resgatar a humanidade, né? E vai resgatar a humanidade do pecado e trazer a humanidade para mais próximo de Deus e trazer a humanidade, na verdade, para Deus. Então, Jesus levantou-se para fazer a leitura. Era comum na época que quando o judeu atingisse a maior idade, ele poderia fazer a leitura da Escritura dentro da sinagoga. E Jesus, já com mais de 30 anos, e mostra o Evangelho que segundo o seu costume, ou seja, Jesus era acostumado todos os sábados ir nas sinagogas e fazer a leitura. E Lucas coloca aqui em Jesus que ele inicia seu ministério abrindo os rolos do livro do profeta Isaías. E ele justamente vai encontrar no livro do profeta Isaías a missão, né, do servo sofredor, a missão daquele que é conduzido do Messias, daquele que é conduzido por Deus para trazer a boa nova às nações. Neste sentido, Jesus, ao abrir o livro, na verdade, ao desenrolar os rolos, ele lê o livro do profeta Isaías, onde está estampado, sobretudo no capítulo 61, versículos 1 a 2 do livro do profeta Isaías, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, me enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Esta é a missão do Filho de Deus. Lucas quer mostrar, a partir dessa leitura de Isaías, que aqui está a missão de Jesus, aqui está a síntese de toda a missão de Jesus enquanto Messias, a síntese de toda a missão de Jesus como Filho de Deus. E aqui o próprio autor faz questão de frisar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, Jesus, na verdade, aqui é conduzido totalmente pelo Espírito de Deus. Jesus, na verdade, é Deus. Jesus é a mostra viva de Deus. Jesus é a personificação de Deus. Na verdade, em Jesus está o encontro da humanidade com a divindade. Por isso que ele é uma pessoa, né, que tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. É uma pessoa com duas naturezas, porque nele está a síntese, nele se encontra o desejo que a humanidade tem de se fazer fiel a Deus. E o Espírito de Deus está sobre Jesus. E diz o texto ainda: porque ele me consagrou pela unção. Todos os grandes profetas do Antigo Testamento e todos os reis do Antigo Testamento, eles eram ungidos. E aqui, na verdade, Jesus não é ungido pelo rei. Jesus Cristo não é ungido pelo profeta. Jesus Cristo é ungido pelo próprio Deus. É ungido pelo Espírito Santo de Deus para a maior missão, né, de toda a história da salvação, que é resgatar a humanidade para Deus.
Por isso que ele é consagrado pelo Espírito nessa missão. Na verdade, Jesus é o Messias, é a glória, é o Shekinah de Deus, né? E aqui, continuando o texto, diz: para evangelizar os pobres. Quando diz evangelizar os pobres, significa trazer a boa nova aos pobres. E Jesus Cristo, na verdade, traz essa boa nova aos pobres, porque na época, uma sociedade opressora, e Jesus vem dizer para nós que os prediletos de Deus são os pobres. E na verdade, os pobres são na verdade aqueles que são os verdadeiros destinatários dessa missão de Deus, dessa missão de Jesus. Os pobres na época eram os anauins, aqueles que de tanto trabalhar viviam quase que encurvados, aqueles que ninguém queria estar junto deles. E Jesus, na verdade, vem dizer que eles são os prediletos de Deus e vem mostrar a boa nova de Deus para eles, já que o mundo opressor, já que um sistema que exclui esses pobres, Jesus vem dizer que Deus, em hipótese alguma, vai excluí-los, mas vai incluir eles dentro da lógica da salvação. Depois, continuando, enviou-me para proclamar a libertação aos presos. Na verdade, Jesus vai trazer uma libertação, tanto carnal quanto espiritual, para toda a humanidade. A libertação carnal no sentido de que não vai mais haver prisão, não vai mais haver nenhuma grade, nenhum empecilho para o homem atingir a salvação. E todo aquele que quer atingir a salvação, Jesus é o único canal para essa salvação, para o homem chegar até Deus. Esse é o sentido de dizer que ele veio proclamar a libertação aos presos. Ou seja, com Jesus não vai mais haver mais prisão, porque ele vai ser o canal de liberdade. Ele, a própria liberdade, é essa liberdade que faz com que a humanidade possa se aproximar e possa saborear a Deus a partir de Jesus. Depois, ele vai trazer aos cegos a recuperação da vista. Essa recuperação da vista é a cegueira na qual muitos da época de Jesus, principalmente os grupos da época de Jesus, os fariseus, os essênios, os saduceus, os herodianos, né? Existiam na época de Jesus vários grupos, e esses grupos eram cegos. Eles eram cegos por não perceber a novidade trazida por Jesus. E Jesus, na verdade, quer trazer essa recuperação aos cegos na medida em que aquele que estava preso, na hora que consegue enxergar e consegue ver a novidade de Jesus, ele, na verdade, vai ter a sua dignidade e vai se restabelecer e vai se sentir pessoa, vai se sentir cristão dentro dessa lógica de Jesus, que é uma lógica universal. Depois, restituir a liberdade aos oprimidos. Na verdade, todos aqueles que se sentiam oprimidos, todos aqueles que se sentiam amargurados, vão ver em Jesus um canal de salvação único para o encontro com Deus. Ou seja, com Jesus Cristo não há mais hermeneuta A ou B. Eu não preciso mais ir onde o sacerdote, eu não preciso mais ir onde outros homens de Deus, porque é um canal livre, né? Com Jesus eu posso ir diretamente até Deus, porque ele é o único canal, é o único mediador. E por fim, diz, para proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor, na verdade, na época era o ano sabático. O ano sabático, de modo específico, está lá no livro do Levítico, capítulo 25, onde mostra que no 7º ano Israel deveria ter descanso e não deveria trabalhar. Era um ano, na verdade, da paz, um ano da harmonia, um ano da colheita. E Jesus Cristo quer mostrar que ele vai trazer esse verdadeiro ano da graça, é o ano da misericórdia. Depois, a partir do exílio da Babilônia, esse ano sabático passou a ser comemorado em 50 anos. Então Jesus Cristo quer mostrar para Israel que a partir da chegada dele, ele traz o ano sabático, ele traz o ano do descanso,
ele traz o ano, na verdade, onde Israel vai se sentir de fato filho de Deus, onde Israel vai ser restabelecido e onde o povo de Israel vai alcançar a salvação. E por fim, no capítulo 20, no versículo 20 desse evangelho, Jesus enrolou o livro e entregou ao servente e sentou-se. Ou seja, quando Jesus senta, é a postura da autoridade de Jesus, é a postura de que a promessa foi realizada. E todos na sinagoga olhavam-no atentos. Todos, a Bíblia diz, a Escritura diz aqui, na verdade, o Evangelho é bem taxativo em dizer que todos na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. Significa que Jesus, na verdade, realizou aquela palavra. Significa que Jesus é aquela palavra. E o Evangelho de hoje vai terminar dizendo assim para a gente, que depois de todos terem os olhos fixos em Jesus, Jesus Cristo disse assim para eles: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Ou seja, a promessa do Antigo Testamento é realizada unicamente em Jesus. Em Jesus, todas as promessas do Antigo Testamento são realizadas em Jesus. Em Jesus está, na verdade, o apogeu do projeto de Deus. Em Jesus está o ápice do projeto de Deus. Em Jesus, na verdade, não há salvação. Jesus é o oxigênio da história. Através de Jesus, ele vai restabelecer Israel, e esse é o programa de Jesus. Esse é o programa de Jesus no qual Lucas mostra para a gente. E esse programa de Jesus é um programa que inclui todos aqueles, na verdade, que não tinham direito, não tinham voz, eram oprimidos, eram cegos, não olhavam a verdade. E Jesus, na verdade, vai incluir o projeto de Deus, sobretudo porque Ele é o canal de salvação, Ele é a salvação. Que essa palavra de Deus possa entrar na vida da gente e que nós possamos, de fato, ser cristãos e possamos, de certa forma, dar continuidade a esse programa de Jesus, evangelizando os pobres, proclamando a libertação aos presos, a recuperação da vista aos cegos e a liberdade dos oprimidos. E quem sabe possamos, como cristãos também, trazer para aqueles um ano de graça, um ano de repouso. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Obrigado.